Irmãos, bom dia, muito bom dia a todos e a paz do Senhor. Vamos mais uma leitura da palavra, irmãos, que está aqui no livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 1. Vamos lá ver o que diz a palavra do Senhor para todos nós, dia de hoje. Prestem atenção, irmãos, vamos ler com cautela e mesmo que o vídeo seja longo, né? Mas a gente tem que falar aquilo que o Senhor Deus quer que a gente fale, porque senão o Senhor cobra da gente, tá certo? Jeremias capítulo 13, versículo 1. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e ponha sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates e torna dali o cinto que te ordenei que escondesse ali. E fui a Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes estas palavras: assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Mas tu dizes-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra e aos reis de estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. E faloei em pedaços uns contra os outros, e juntamente os pais com seus filhos, diz o Senhor. Não perdoarei nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos. Olha só, irmãos, aqui o que o Senhor Deus está falando. No versículo 15. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropece vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Se isto não ouvirdes, a minha alma chorará. Olha só o que o Senhor fala aqui, irmãos. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos por causa da vossa soberba, e amargosamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas. Portanto, o rebanho do Senhor foi levado cativo. Disse ao rei e à rainha: humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa de vossa glória. Irmãos, vamos pular aqui por versículo 10, tá? Do capítulo 13.
Assim diz o Senhor acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram os seus pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogueis por este povo para bem, né? Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecer holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada e nem tereis fome. Antes vos dareis paz verdadeiramente neste lugar. E disse-me o Senhor aos profetas: profetizaram falsamente em meu nome, nunca os enviei, nunca lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, e adivinhação e vaidade, e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e dizem: nem espada nem fome haverá neste lugar. A espada e a fome serão consumidos. Estes profetas. E aqui pulando para o capítulo 15, meus irmãos, e versículo 2, que fala assim: e será que quando te disserem para onde iremos, dize-lhes: assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro. Meu irmão, olha, aqui nesta visão, a Jeremias que o Senhor Deus deu, né? O que ele está tentando nos falar aqui? O povo, né, de Jerusalém, de Judá, se revoltaram contra o Senhor. Os profetas profetizaram falsamente contra o Senhor, né? E o que o Senhor diz aqui do cinto, em relação ao cinto que ele pediu para Jeremias colocar lá, enterrado no rio, né? Que quando Jeremias foi pegar de novo o cinto já estava podre. Assim será a humanidade. Por quê? Olha o que ele tenta aqui nos avisar, irmãos. O povo era desobediente, né? Era um povo incrédulo, era um povo que adorava falsos deuses, era um povo que corria seus pés para servir a idolatria, né? E Deus abomina tudo isso na palavra dele, irmãos. Este povo cruel, esses falsos profetas, como tem muito no dia de hoje, tomem muito cuidado, irmãos, em falsas profecias, porque o que nos ensina, o que nos alimenta está aqui, ó, dentro da palavra do Senhor. É a Bíblia que nos alimenta, que nos enche de sabedoria, de discernimento e entendimento dela, tá? Então, por que nós devemos buscar ao Senhor, buscar o conhecimento? Porque aqui em Oséias fala, né, que o povo